Olá, turma. Estou de volta para continuar com a nossa aula sobre plural dos substantivos. Na aula passada, nós vimos plural dos substantivos. Estudamos algumas regras para se formar o plural, certo? Espero que vocês tenham estudado bastante, porque eu falei que nessa aula de hoje nós iremos ter várias exceções e plural de substantivos irregulares para dar continuidade ao assunto e fazer uma atividade, certo? Então, eu vou dar uma recapitulada no assunto da aula passada e, em seguida, nós veremos o restante do conteúdo, ok? Vamos lá. Nossa aula passada foi sobre plural dos substantivos regulares. Vimos regras e exemplos. Por exemplo, na regra 1, nós temos a regra geral, que diz que a maioria dos substantivos recebem um S no final para se formar o plural, como, por exemplo, car, cars, boy, boys, chair, chairs. Notem que esses substantivos somente receberam um S para se formar o seu plural, ok? Na regra 2, temos substantivos que terminam em S, SH, CH, X, E e O, que recebem S no final para se formar seu plural. Gente, essas terminações, elas servem para que vocês memorizem, gravem bem, porque quando o substantivo tiver uma dessas terminações, ele vai receber S no final para se formar seu plural. Por exemplo, glass, glasses, beach, beaches, box, boxes, topaz, topazes, tomato, tomatoes. Só que nós temos algumas exceções dessa regra. As exceções são palavras são substantivos que têm plural irregular. Nesse caso, vocês não vão seguir a regra, vocês vão memorizar cada palavra dessa, porque elas têm um plural de forma diferente, embora tenha a terminação para receber a regra 2, mas elas recebem apenas um S para se formar seu plural. Então, vocês devem memorizá-las, para quando vocês encontrarem elas num exercício, vocês não se confundam e acabem colocando ES, certo? Com exceções da regra, o negócio é diferente. Temos aqui algumas palavras, certo? De plural irregular. Photo, photos, piano, pianos, stomach, patriarch, kilo e monarch. Essas palavras, todas elas recebem S, somente um S no final. Ok? Embora tenham as terminações para receber a regra 2, mas como são exceções, vocês tenham cuidado porque a forma de plural dela é diferente. É irregular. A regra 3 nos diz que substantivos terminados em F ou FE perdem o F ou FE e recebem VES no final. Por exemplo, life, lives, knife, knives e teeth, teeths. Gente, nesse caso, essa regra não tem exceção, ok? Então, tem vários outros exemplos, mas observando-se o final do substantivo, terminando em F ou FE, acrescentem VES, retirando o F ou FE desse substantivo, ok? Temos a regra 4, que diz que substantivos que terminam em Y, antecedidos por consoante, perdem o Y e recebem IS no final. Temos aqui alguns exemplos. Butterfly, butterflies, city, cities, baby, babies. Notem que os substantivos perderam o Y final e receberam IS no final. Gente, é importante que vocês prestem atenção nos detalhes que a regra explica, porque temos aqui o Y antecedido por consoante, ou seja, antes do Y deve ter uma consoante para que essa regra se aplique. Portanto, se for vogal antes do Y, a regra não vai ser necessária, ok? Porque a regra quer um Y antes dessa... Um Y não, uma consoante antes desse Y, como nos exemplos, ok? Bom, vamos ver agora uma lista de substantivos que são irregulares. Portanto, o seu plural não vai seguir a regra do S, nem do ES, nem do IES. A forma de plural é totalmente irregular. Segue alguns exemplos. É muito importante que vocês memorizem esses exemplos. Não são todos aqui, certo? São apenas alguns. Existem inúmeros substantivos que têm plural irregular. Mas
Por enquanto, vocês vão memorizar esses aqui, certo? Que vocês podem encontrar na atividade de hoje. São eles: man, com A, e man, com E. Woman, woman. Person, people. Tooth, teeth. Child, children. Mouse, mice. Ox, oxen. Foot, feet. E goose, geese. Notem que temos aqui uma palavra com X no final. Ox. De acordo com a regra, nós deveríamos colocar ES no substantivo terminado em X, né? Porém, como essa palavra é um plural irregular, esse substantivo é irregular, então vocês vão esquecer a regra para ele. Vão memorizar que seu plural é oxen, ok? Não se confundam. Por isso é importante memorizar as regras e memorizar também cada exceção delas. Bom, agora nós vamos dar uma praticada nesse conteúdo, certo? O que tem para se estudar nesse conteúdo é muito amplo, quando se fala na questão de plural irregular, porém a gente vai vendo aos poucos listas que contenham substantivos que têm plural irregular, para que a gente vá praticando ao longo das aulas. Mas, por enquanto, a nossa aula é essa, certo? Deem uma olhadinha na aula passada, olhem novamente a aula de hoje, né? Para que vocês deem uma lembrada, né, geral. Memorizem também os substantivos irregulares. Gente, não basta só você ir lá na aula, tirar um printzinho da parte lá que tem os substantivos, chegar na atividade e reescrever aquilo, né? É importante para que vocês aprendam que vocês deem uma olhada na lista, nas regras e tentem fazer isso sem olhar, porque é assim que vocês vão aprender. Não adianta, você vai mandar a tarefa bonitinho e tal, mas aí é só porque olhou ali e na aula seguinte você já vai esquecer. Então, sejam mais conscientes, queiram realmente aprender, tenham essa curiosidade, né? Quanto mais coisas você aprender, melhor você vai se sentir, ok? Vai ficar com a consciênciazinha de quem está fazendo a sua parte. Vamos ver aqui algumas questões, certo? Sobre o exercício dessa nossa aula. Vejamos. Número 1. Selecione a forma correta do plural da palavra entre parênteses para completar a frase corretamente. Letra A. Julian has 4. E, gente, nesse tracinho aí, você tem que assinalar das duas opções abaixo aquela que contenha o plural correto da palavra que está no parêntese, que é brother. Como seria o plural de brother? Seria brothers ou seria brothers? É só vocês reescreverem a atividade e marcar a opção correta, certo? Nessa bolinha, vocês vão pintar essa bolinha aí. Então, olhem direitinho, esse substantivo brother, ele recebe que terminação? É S ou S? Aí vocês marcam. Quando marcarem, passa para a próxima questão. Vejamos quais são. Letra B. Thomas bought 10 in the market. Vocês têm nesse tracinho agora que assinalar a opção que completa corretamente o plural da palavra potato, que está no parêntese. Potato termina em O. Então, como seria o plural dessa palavra, desse substantivo? Seria potatoes com ES ou seria potatoes com S apenas? Então, dê uma olhadinha na regra pela terminação, você vai ver que sufixo realmente ele recebe. S ou S. E letra C, temos Stark family had 5 giants. E agora vocês têm que completar, que assinalar a opção que completaria corretamente o plural de wolf. Wolf, termina em F, né? Então, como ficaria? Vai ficar aqui sem o W completo, que eu estou vendo aqui. Não tenho como editar isso agora. Mas vocês vão ver que a palavra wolf termina em F e ela vai ficar como? Wolves, wolves ou wolves? Qual seria a terminação correta para a palavra wolf? Seria F, seria V-E-S ou seria S? No caso, eu trocaria o F por V e acrescentaria S no final, né?
Vejam aí direitinho como ficaria o plural da palavra wolf, de acordo com as regras. Próxima questão. Letra D. My mom gave me 2 new last Christmas. Nós temos agora a palavra toy. Qual seria o plural da palavra toy, do substantivo toy? Seria toys, toys ou toys? Notem bem que o substantivo toy termina em Y. E temos uma regra que fala de Y, né? Mas tem um detalhe que vocês precisam rever antes de marcar aqui, certo? Preste bem atenção. Vai ficar toys com T-O-Y-S, vai toys com I-S no lugar do Y, ou toys com I-S no lugar do Y. E aí, vejam bem e marquem. Letra E, there were 50 in the party. Nesse caso, nós temos a palavra substantivo person. Como seria o plural de person? Seria persons, peoples ou people? Dê uma olhadinha aí no substantivo person e marquem. Próxima questão. Número 2, selecione a opção que indica os plurais corretos de cada palavra. Gente, nesse caso, vocês têm 3 opções e vocês vão ter que marcar a opção que contenha os 3 plurais corretos das palavras que estão em cada questão. Letra A, monkey, spy e boy. Como seria o plural de monkey, o plural de spy e o plural de boy? Prestem atenção nas regras antes de marcar ou analisem cada opção. Por exemplo, a primeira, monkeys, saiu o Y e foi colocado IS no lugar. De spy, spies, e com IS no lugar do Y. E boy, com IS também no lugar do Y. Analisem se está certa essa colocação desses plurais. Se tiver apenas uma certa, não vale. Se tiver 2 certas e uma errada, não vale. Tem que estar as 3 certinhas. A outra opção, a monkeys com S, spies com S e boys com S. Todas recebeu apenas um S. E a última alternativa tem monkeys com S, tem spies com IES, tem boys com S. Então é só analisar direitinho, porque essas palavras, todos esses substantivos terminam em Y. Então revejam aí a regra que fala do Y. E na letra B tem leaf, half e shelf. Todas terminam em F. Então, como ficaria o plural dessas palavras? Leaves, halves e shelves, todas com S no final. Ou seria leaves, halves e shelves, todas com VS no final. Tá fácil, né? Então, analisem cada regra antes de marcar a opção, certo? Mandem a atividade toda escrita e respondida. E qualquer dúvida pode deixar no meu privado, certo? Fale comigo pelo privado, deixe sua dúvida que aí eu respondo para vocês, ok? Por hoje é só, até a próxima e bons estudos.